Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.3, exercício número 31. Vamos ao enunciado. Determine o volume do sólido dado, limitado pelo cilindro x² mais y² igual a 1 e pelos planos y igual a z, x igual a 0, z igual a 0 no primeiro quitante. Bom, o objetivo é determinar o volume. Vamos pegar aqui quais são a limitação desse sólido. Temos aí x² mais y² igual a 1, ou seja, a base do cilindro está no plano XY, né? Circunferência de raio igual a 1. Aí temos os planos y igual a z, o plano YZ. Aí temos x igual a 0, temos z igual a 0 e temos a condição do primeiro octante. O primeiro octante é a condição x maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0, z maior ou igual a 0, tá? Então, isso daqui é o que define aí o sólido que eu quero calcular. Vou fazer a representação dele aqui para facilitar aí a visualização e o cálculo, né? Então, o que a gente tem? Começando aqui, ó, base aí no plano XY, né? Colocando aqui o X, o Y e o Z, uma circunferência de raio 1. Então, vou pôr aqui circunferência, aumentar um pouquinho. Circunferência aqui de raio 1 seria o x² mais y² igual a 1. Aí temos aqui y igual a z no plano YZ. Então, aqui a gente tem o y igual a 1. Vai subir até aqui. Então, a gente vai ter a reta que passa aqui, né? Essa reta é y igual a z, os valores iguais. Aí temos aí x igual a 0, né? X igual a 0 vai ficar aqui, tá? A limitação x igual a 0, tá? E z igual a 0, limitação de z igual a 0. Z igual a 0. E aqui o cilindro em esse ponto aqui, esses dois, né? Vai o plano y igual a z, fecha um com o outro. A gente fecha uma curva aqui para mostrar a representação. E o sólido, aqui está o plano, né? E aqui tá o cilindro, tá? E aí é o nosso sólido. Então, a gente pode utilizar aí o z como sendo a função, né? Então, vai ficar integral duplo na região D. Aí, a gente pode colocar aqui um z superior menos um z inferior, integral no diferencial dA. Então, a região D, a gente coloca no plano XY. Aí, a gente tem aqui que o plano é z igual a y. E aqui embaixo, no plano XY, é o z igual a 0. E aí, a gente tem a região D, que fica no plano XY. Aqui é o X, aqui é o Y, que fica aí a circunferência de raio igual a 1. Fecha aqui, fecha aqui. Aí, a gente vai ter a região D, né? Aqui a gente tem o x² mais y² igual a 1. Então, como vai ficar o volume? O volume fica integral dupla. Antes de colocar os limites, a gente tem duas opções para ver o que facilita aí. Integral na região D. Aí a função aqui, o z superior menos z inferior. O z inferior é o 0,
plano XY e o superior é y dA. Qual que é a integral que a gente vai fazer aí para facilitar? Se a gente colocar aqui, aqui como eu tenho y, se a gente colocar os limites em relação aqui a x, né, em função de x, a gente vai ter aqui na hora que integrar, a raiz vai sumir, né? Se como eu tenho o y ali, se eu integrar em relação a x, a gente não vai conseguir sumir aqui com a variável. Então, a gente isola o y da equação e deixa em função de x. Y igual a 1 menos x quadrado. Fica a parte positiva, né? Porque está na parte positiva. Então, quem vai ser os limites? O y varia de 0 até a raiz positiva de 1 menos x quadrado, enquanto o x vai ser do limite constante, que é de 0 até chegar aqui no raio, que é 1. Então, vai ficar volume igual a integral de 0 a 1, integral de 0 a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Aí, eu vou ter aqui de y, tá? Aí, o primeiro diferencial que eu vou fazer é dy e depois dx, tá? Se eu fizesse aqui em relação a dx, certo? Depois eu teria aqui, eu ficaria em função de y, aqui a integral, né? Se eu isolasse aqui, ó, para quem não conseguiu entender o que eu falei, se eu isolasse o x, ficaria x igual a raiz quadrada de 1 menos y quadrado. Poderia ter isolado assim, integrando em relação a x primeiro. Se eu tivesse feito isso, aqui eu ia ter que integrar em relação a x primeiro, esse y ia ser constante. E aí depois eu teria que fazer uma integral ali por substituição na próxima. Também daria certo aí. Aqui, continuando a integral, a gente tem a integral de 0 a 1. Aí a integral de y fica y quadrado sobre 2, que vai variar de 0 a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Depois integral aí em dx. Então, volume é igual a integral de 0 a 1. Aí substitui ali, fica a raiz quadrada de 1 menos x quadrado ao quadrado sobre 2. O zero não precisa. Substituir que vai zerar, dx. Aí aqui a raiz simplifica com quadrado. A gente tem que volume é igual a meio. Integral de 0 a 1 de 1 menos x quadrado dx. Volume igual a meio. A integral de 1 em relação a x é x. A integral de menos x quadrado é menos x ao cubo sobre 3, que varia de 0 a 1. Então, o volume fica meio. Aí substitui 1 no lugar do x, fica 1 menos 1 ao cubo sobre 3, ou seja, fica meio vezes 1 menos 1 terço, é 2 terços, aí 2 corta com 2, volume é igual a 1 terço, unidade de volume. Esse é o volume desse sólido. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. E eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!